Ótica Araújo oferece excelência no atendimento e qualidade em óculos solares e de grau. Possui tecnologia de ponta, Roya e Varilux para tirar medidas digitais em 3D diretamente na armação escolhida, eliminando possíveis erros e proporcionando exatidão na confecção de seus óculos. A equipe da Ótica Araújo é uma das equipes de técnicos em óptica mais antiga da cidade. Ótica Araújo. Aqui o cliente negocia com os proprietários. O programa Instinto Materno de hoje vai falar sobre os princípios da criação com apego. Sobre esse assunto, conversamos via Skype com Thiago Queiroz, autor do blog Paizinho Vírgula, um dos blogs de paternidade ativa mais famosos do Brasil. Eu sou a Aline Orme e esse é o Instinto Materno. Pessoal, estamos aqui com o Thiago do blog Paizinho Vírgula e a gente vai entrevistar ele sobre criação com apego. A gente fala tanto de não terceirizar as crianças, da criação com apego no programa, então a gente vai falar com uma das pessoas que mais pratica a criação com apego que eu conheço, que é o Thiago. Tudo bem, Thiago? Oi, tudo bom? Thiago, eu gostaria de saber que você passasse pra gente os princípios básicos da criação com apego e como que a gente pode praticar isso. Tá legal. A criação com apego, quando a gente pensa em criação com apego, a gente tem que pensar, na verdade, na relação que a gente quer construir com os nossos filhos, né? Tudo está em volta do vínculo que a gente quer construir com eles. Então, se a gente fala numa relação afetiva e empática e de respeito com os nossos filhos, a gente acaba falando já meio que indiretamente em criação com apego, que nada mais é que uma maneira prática que ajude os pais e as mães a construírem um vínculo de apego seguro com os seus filhos. Então, quando tem um histórico todo, né, que a coisa veio lá da teoria do apego, então acho que nem precisa focar muito nisso, mas... E é importante a gente só dizer uma coisa, pessoal, criação com apego não é não dar limites, tá? É diferente. Isso eu acho importante. É importantíssimo, principalmente quando a gente fala de disciplina positiva, que é um dos princípios, é justamente falar que a gente não está falando em ser permissivo, em deixar a criança fazer tudo o que ela quiser. A gente, na verdade, só está tentando buscar uma maneira de educar respeitosamente os nossos filhos. Então, e é muito importante também pensar que criação com apego não é um manual de regras. A gente não está pensando aqui, eu vou falar nos 8 princípios, mas você não precisa fazer os 8 para ser considerado um papai apegado ou uma mamãe apegada, entendeu? Eu gosto do conceito de que são ferramentas e que é como se fosse uma caixa de ferramentas e você, conhecendo todas elas, você vai saber aquilo que melhor se aplica para sua realidade familiar, aquilo que você mais espera que se adeque ao seu contexto. Então são 8 princípios básicos da criação com apego, né? Isso. E o primeiro deles começa já no início mesmo, que é gestação, nascimento e criação. Ele passa pela ideia de que durante a própria gestação a gente já começar a entender quais são as escolhas mais conscientes, né? O que a gente quer, as escolhas empoderadas, que a mulher tenha a liberdade de escolher o tipo de parto que ela vai querer e entender que o parto é um grande momento de vinculação com o seu filho, né? Tipo, é uma coisa completamente hormonal, então isso é uma coisa que vai auxiliar também a criação do vínculo.
E eu acho que o mais importante ainda é saber que durante esse processo da gestação é uma ótima oportunidade para a gente olhar para o nosso passado e fazer as pazes com o nosso passado, sabe? É entender como foi a nossa infância, como nós fomos criados, Como foi o nosso nascimento também, né? isso, como foi o nosso nascimento, e, e fazer as pazes com isso no sentido de saber que os nossos pais fizeram o melhor que eles podiam fazer com o que eles tinham na época, né? Porque assim, nenhum pai, nenhuma mãe cria um filho de uma determinada maneira porque ele odeia o filho. Ele sempre vai fazer as coisas que ele acha melhor porque ele ama o filho. Então, fazer essas pazes, entender a humanidade dos nossos pais é um processo muito importante, muito curativo, que a gente consegue trazer para nós e para que a gente possa trazer essa paternidade de dentro para fora, entendeu? E conseguir buscar uma relação mais vinculada com os nossos filhos. Sim. E o segundo princípio, qual que é? Sim. O segundo, basicamente ele fala de, o nome dele, na verdade, é Alimentando com Amor e Respeito. E muitas pessoas acham que isso significa só amamentação, né? Então, tipo, todo mundo sabe que a amamentação é um, é um dos benefícios melhores que tem para a saúde do bebê e da mulher, que existem inúmeros estudos que mostram isso, e que principalmente é um momento que, por causa dos hormônios que estão envolvidos na amamentação, ele também fortalece o vínculo mamãe e bebê, mas isso também não significa que uma mãe que não pode amamentar, independente dos motivos que existam, ela não vai poder criar com apego. Então isso também é um mito que a gente precisa desconstruir. É, ele mostra assim, olha, isso daqui é muito importante para você, mas não necessariamente você não vai criar um vínculo se você não amamentar, né? E é justamente aí que vem a importância, porque ele mostra pra gente que a amamentação ela não dura para sempre. Então, a introdução alimentar ela pode ser gentil, ela pode levar em conta as necessidades da criança, esperar o tempo dela, a demanda dela. Ser uma introdução alimentar diferente, pessoal, não só com papinha, quem consegue tentar BLW, né? Isso é uma coisa que assim, não está exatamente explicitado como criação com apego, mas é uma coisa que normalmente as pessoas acabam fazendo, porque é uma das maneiras também de você respeitar o tempo da criança, né? Oferecer com que ela consiga conhecer a textura dos alimentos, os pedaços grandes. Em casa não deu certo, porque a Heloísa desde cedo ela aprendeu que o Sebastião come a comida que ela joga no chão. Então a primeira comida que eu fui dar pra ela olhou pro lado, ela jogou pra ele. E ela desde cedo aprendeu que ele vai comer. Então a BLW aqui em casa não dá certo, porque infelizmente, né, nós temos um cachorro e ela dá comida pra ele, não adianta, né? Mas eu tenho várias amigas que conseguiram e tudo, né? E eu acho isso bem interessante. Eu acho um princípio assim de introdução alimentar bem legal. Eu tentei várias vezes, que nem a gente fala, a gente não é menos que a gente brinca, né? A gente não é menos por causa disso, né? Mas tem casos e casos, a mesma coisa da amamentação. Eu ainda amamento a Heloísa, ela tá com 1 ano e 1 mês. Mas tem gente que não consegue amamentar por vários motivos e tudo. E você também não vai deixar de amar seu filho por causa disso, né? Exatamente. E mesmo você não amamentando e você tendo que dar mamadeira, você ainda assim pode transformar aquele momento como um momento especial de acolhimento, sabe? Porque assim, tem muitas pessoas também que, já que está tomando mamadeira, vou deixar a criança tomando uma mamadeira sozinha ali na cadeirinha dela e vou fazer o que eu preciso fazer da minha vida. Mas esse momento precisa ser um momento especial também. Então, é o momento que você está alimentando o seu bebê. Então, é importante que ele esteja no colo, que, né, aconteça uma interação ali, uma atenção. Então, isso é importante. E, e movendo em diante também, a gente. Coisa que não acontece muito hoje em dia, né? Que é a questão de entender o momento da refeição da família como um momento de comunhão, de vínculo também, né? Então, se você for em restaurantes por aí, você vai ver que tá todo mundo no celular, né? Todo mundo ali no celular ou no tablet. No meio de um restaurante, ninguém está se falando ou se comunicando no mínimo possível. Então a gente precisa resgatar isso, porque os momentos das refeições são justamente os momentos que toda a família está junta, todo mundo está podendo falar sobre cada um, sobre como foi seu dia. Então esses momentos também são muito especiais.
E o terceiro princípio, qual que é? Tá. O terceiro, ele é considerado o pilar fundamental da criação com apego, que é respondendo com sensibilidade. É nele que a gente vai olhar para a criança, para o bebê, como alguém que realmente tem necessidades e tem sentimentos e que essas necessidades precisam ser respondidas por nós. É o princípio que mostra para a gente que o choro do bebê não é alguma coisa ruim, uma coisa que tem que ser evitada, uma coisa que tem que ser combatida, e sim uma coisa que tem que ser atendida, tá? Então, oi, acolhida também. Então, é saber que o choro ele pode ser fome, mas ele pode ser medo, ele pode ser frio, pode ser calor, pode ser alguma insegurança, pode ser algum desconforto, e que se você deixa a criança, um bebê chorando, né, sozinho num quarto até ela parar de chorar, isso não necessariamente isso vai fazer com que ela atinja níveis de estresse no cérebro muito altos que pode prejudicar o desenvolvimento dela e que com certeza prejudica também o vínculo com os pais. Então, porque, né, se você parar pra pensar, tipo, se você ficar trancado sozinho num quarto, quem gostaria de ficar trancado sozinho no quarto chorando até acabar o choro? Ainda mais um bebê que recém nasceu, né? Exatamente. Então, eles nascem completamente indefesos e a única maneira deles se comunicarem é através do choro, então não faz sentido a gente deixar eles chorando até acabar, sabe? Até eles desistirem de chorar e pedir ajuda. Então, por isso que eu acho que esse é o eu acho que esse é o ponto mais importante de toda a criação com apego, porque é quando a gente começa a mudar um pouco a visão de que o bebê é aquela coisa chata que chora e que só demanda, e a gente passa a ver aquilo como, olha só, é um ser humano e tem necessidades e tem sentimentos. É importante a gente ver sempre que o choro do bebê ele deve ser atendido, acolhido, a gente tem que entender, né? Porque o nível de cortisol que libera, se o bebê não é atendido, ele causa mesmo transtornos no futuro, né? Isso já foi comprovado Sim. cientificamente com vários estudos, não é uma coisa que a gente está inventando, né? Não, pois é. Principalmente com essa relação, porque assim, existe a técnica do Nana Nenê, né, que lá nos Estados Unidos chamam de cry it out, que é justamente essa, de você deixar, por exemplo, a criança chorando sozinha no quarto até dormir. E com relação a essa técnica específica, existem muitos estudos que mapeiam e conseguem mostrar os níveis de cortisol do cérebro que chegam a níveis tóxicos. E esses níveis tóxicos, eles causam não estou falando em dano para o resto da vida, que a pessoa vai ter algum problema, mas danos emocionais que vão acontecer sim, e danos no vínculo também, né? Pessoal, é importante a gente frisar bem, eu acho que esse também é o principal, esse e a questão do não ser permissivo são os principais que o pessoal, eles levam muito para essa área, né? Eu tô criando com apego, eu vou deixar meu filho fazer tudo, né? Esse é o próximo, um dos próximos tópicos, mas é importante a gente frisar isso, né? Vamos pro quarto item, então? Sim. Não, na verdade, esse é o quarto. Ah, não, tá certo, o quarto é. O quarto item é o contato afetivo. É, eu acho que é o princípio mais visual, digamos assim, de toda a criação com apego. É quando a gente começa a ver que o vínculo também pode ser construído através do contato, e um contato amoroso, né? E isso vem muito da forma do baby wearing, né? Das mães, dos pais que usam slings, usam wraps, né? Que são aqueles carregadores de pano que você consegue carregar o bebê junto ao seu corpo. A gente sempre fala do sling aqui no programa, inclusive a gente passa na TV, a gente passa dicas de instinto materno do uso dos três principais, que é o wrap, o meitai e o poach, que eu acho os mais tranquilos da gente utilizar, né? Então, não precisam ter vergonha, não precisam ter medo, pais também utilizam, né? Nossa, direto. Isso é outra coisa também que vai, né, contra aquele preconceito machista de que o homem não pode fazer essas coisas. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer é justamente levar meus filhos no sling, porque é aquele momento que eles estão ali aconchegados. Inclusive hoje, o meu mais velho, eu só consigo fazer ele dormir se eu coloco ele no Meitai e dou uma caminhada no quarteirão, entendeu? A gente foi viajar esses dias
e o meu marido usou o coach no aeroporto, né? Porque o coach é mais prático, né? Do que amarrar com ela cansada, né? E eu uso muito, eu uso demais. Os meus slings, eu falo assim, meus slings minha vida, sabe? Deve ter um plano do governo, porque eu tenho 4 wraps, eu tenho Muay Thai, eu tenho coach, eu tenho um de argola, tá emprestado. E eu sempre estou emprestando. Eu quero aprender a usar, pego o meu emprestado, depois me devolve, a gente vai fazendo assim. É importante eles terem esse contato físico, sentirem o coração e tudo, né? Pois é, isso é tão importante porque se você comparar, é claro, tipo, não é que vai fazer mal para uma criança que anda de carrinho, mas se você comparar, é muito melhor para o bebê ele tá ali pertinho, porque ele tá ali no conforto né, na proximidade do corpo, ele sente o calor do pai ou da mãe, ele tá ali tendo um ponto de vista, uma visão privilegiada do que ele teria no carrinho, ou seja, ele tá ali numa altura, mais ou menos a altura da nossa visão, ele vai ter quase que a mesma visão que a gente está tendo do mundo e não vai estar sempre olhando para o céu, então o tipo de estímulo é bem diferente. E fora que é bem mais fácil carregar, né? Muito mais, cara. A gente, por exemplo, que não tem carro, é impossível ficar. Imagina se a gente tivesse 2 carrinhos, ficar carregando carrinho para cima e para baixo, é impossível. Então sempre foi muito mais prático para a gente usar slings mesmo. E assim, além disso, é entender. E uma coisa importante também que eu acho que é sempre legal comentar. Essa questão do contato pele a pele é tão importante que você já deve ter ouvido falar do Kangaroo Care, que é uma técnica que se usa em hospitais para bebês prematuros, em que é praticamente um canguru mesmo, que a mãe fica com. O bebê fica realmente pele a pele, sem nenhum tecido no meio, mas é num canguruzinho. E existem evidências que mostram de fato como como isso beneficia mesmo a saúde do bebê recém-nascido. Então, ele ajuda a melhorar a imunidade, ajuda em muita coisa, né? Pois é. É uma técnica bem legal. Pessoal, vamos para um rápido intervalo e já voltamos com os próximos 4 princípios da criação com apego. Gran Caça Móveis, transformando sonhos em realidade. Rua Marechal Cândido Rondon, 1931, esquina com a Rua São Paulo. Dicas instinto materno sobre o uso de sling. Muay Thai. De origem asiática, o Muay Thai parece um avental. Amarre a parte de baixo na cintura com um nó bem forte na parte das costas. Passe a parte da frente pelo peito, ajeitando as alças com um X nas costas, devolvendo as tiras que sobram para a parte da frente. Amarre com um nó simples. Coloque o bebê na parte de dentro do avental e ajeite a tira que ficou sobrando na parte da frente com um nó mais apertado na parte das costas do bebê. A vantagem do Muay Thai é que ele é mais fácil de amarrar e a parte do ombro é almofadada. Desvantagem, ele só pode ser usado quando o bebê está sentando. Pessoal, voltando do intervalo, vamos continuar conversando com o Thiago sobre a criação com apego e quais são os princípios dela. Thiago, o 5º princípio qual que é? Oi, o 5º princípio ele fala de uma coisa muito importante, que é o sono da criança, né? O nome dele é garantindo um sono seguro, física e emocionalmente.
E assim, quando a gente fala de sono seguro, é importante a gente falar sempre dessas duas palavrinhas, o física e o emocionalmente, porque normalmente a gente sempre se preocupa muito mais com a questão física do que com a questão emocional propriamente dita, né? Então a gente hoje, um dos maiores pavores de pais de bebês é o risco de morte súbita dos bebês. E e aí as pessoas acabam focando muito nas medidas de segurança física e acabam esquecendo de que ele precisa ser seguro emocionalmente também. Parte dessa segurança emocional remete também ao que a gente começou a falar no no bloco anterior sobre a questão de deixar o bebê chorando até dormir sozinho e como que isso também afeta ele emocionalmente. Então, é legal a gente falar um pouco da cama compartilhada. A gente já fez um programa sobre cama compartilhada. Fizemos um programa só sobre cama compartilhada, né? Ah, legal. Mas é importante a gente frisar que existem os princípios da cama compartilhada, que não é todo mundo também que se adequa, né? Mas é muito bom quem consegue fazer, né? Porque a gente escuta qualquer coisinha e nosso sono modifica, né? Exatamente. Existe uma série de orientações de segurança para a cama compartilhada, é o que você falou, existem pessoas que não podem praticar cama compartilhada, porque elas, na verdade, pessoas que têm o nível de consciência afetado por agentes externos, normalmente ela não pode praticar cama compartilhada, seja pessoas que usam drogas, fumantes, alcoólatras, então pessoas que tomam remédio para dormir. Então, obviamente, essas pessoas não podem porque elas têm um estado de consciência alterado. É, e é aquilo que a gente também estava falando, que é importante pensar que quando a família passa a praticar a cama compartilhada, ela fica num sono mais leve, num estado de alerta mais permanente durante o sono e ela consegue ouvir e intervir quando o bebê precisa, ou quando ele engasga, ou quando a menor diferença na respiração acontece, o pai ou a mãe já conseguem estar ligados e ouvir e tentar acudir, fazer o que precisa fazer. E, e assim, é legal falar também que não se trata só de cama compartilhada, né? Que você não precisa obrigatoriamente fazer cama compartilhada para você criar com apego. Então, a prática geral que engloba a cama compartilhada chama-se co-sleeping, que é como se fosse sono compartilhado. Então, a cama compartilhada é quando os pais dormem na mesma superfície que o bebê. E o co-sleeping é quando a gente divide o mesmo recinto. Então, são os pais que colocam aquele bercinho acoplado na cama, que às vezes chamam até de co-sleeper. Então, você coloca ele acoplado ali, abaixa uma grade do berço e aquele bebê fica ali naquela área que não é na mesma cama, mas está ali do lado. Então, tipo, isso traz os mesmos benefícios do que a cama compartilhada. Ou até se a mãe não, ou o pai não querem que o bebê fique tão próximo assim, que pelo menos fique no berço, mas dentro do quarto, que você vai estar ali perto para você poder acolher, para você poder ouvir. Um colchão no chão também é uma opção, né? Sim, também, não tem problema nenhum. É claro que é bom proteger, né, para o bebê não rolar e cair no chão. É o mesmo tipo de proteção que você pensa em cama, né? Então, mas pode sim. Pode ser sim. E o sexto princípio, qual que é? Tá, o sexto princípio ele fala do cuidado consistente e amoroso. Ele é um princípio que fala muito assim, a gente, da mesma maneira que a gente falou lá no início, de responder com sensibilidade, de atender às necessidades do bebê e da criança, a gente tem que pensar que isso tem que ser feito de uma maneira consistente. A resposta consistente é o que vai construir o vínculo de apego seguro com os nossos filhos. De sempre responder, dar sempre o mesmo tipo de resposta para as demandas dos nossos filhos, eles vão criando imagens mentais. Eles vão criando como se fossem imagens mentais e tipo links e ligações neurais, né, que na verdade se chamam sinapses. Eles vão começando a criar essas sinapses que fazem a ligação entre a demanda deles, a necessidade deles e o tipo de resposta que eles vão receber. E isso faz com que eles se tornem seguros, porque eles sabem o que vai acontecer e eles se sentem obviamente mais seguros com o cuidado que estão oferecendo para eles. E isso
né, e isso é levado também para o vínculo que está sendo construído. Então, a consistência desse cuidado é importante. E esse princípio é um princípio que às vezes é levado também por uma interpretação um pouco equivocada, porque é justamente aqui que as pessoas atacam muito a criação com apego e falam assim, então quer dizer que para eu criar com apego eu preciso largar meu emprego, eu tenho que virar dona de casa, eu não posso ter mais vida nenhuma, eu tenho que viver em função do meu bebê. Não é isso. Isso na verdade é uma opção. Existem mães que querem viver esse tipo de maternidade e viver, né, tipo, largar emprego e viver essa experiência. Mas não necessariamente se você vai voltar a trabalhar porque você, independente do motivo, se você precisa ou porque você quer, não significa que você não vai conseguir mais criar com apego. Muito pelo contrário. É aqui que a gente começa a pensar também que o cuidado, ele não é prestado só pelos pais e pelas mães, ele também é prestado por outros cuidadores. Então, se você vai colocar um filho numa creche ou vai contratar uma babá, é importante a gente saber que o vínculo que nossos filhos vão construir com esses cuidadores é essencial para que esse cuidado aconteça da maneira mais amorosa possível. É por isso que a gente sempre fala para o pessoal, não precisa largar o emprego, né? Mas você tem um tempo de qualidade com o teu filho. E outra coisa, procurar alguém que bata as ideias com as tuas, né? Uma escola, alguma coisa, ou uma babá que tem as mesmas ideias de criação que você. Não adianta você ser ateu e você contratar uma babá que é católica, fervorosa, que vai passar o dia inteiro rezando. Né? A gente ainda dá para tentar fazer essa comparação, né? Porque você tem que ter umas ideias parecidas, né? Você vai querer criar o teu filho de uma forma melhor, né? Sim, tem que ter o mínimo de afinidade, né? Sim, tem que ter um pouco de afinidade. E esse é o sexto, né? Princípio. Esse é o sexto. O sexto e o sétimo, qual que seria? O sétimo é a disciplina positiva. Né? Sim. Que é... Vamos criar os filhos permissivos. Você pode fazer o que você quiser. Deixa o filho lá tacando fogo nas coisas, vamos ficar olhando. Pode tacar fogo no cachorro, no gato, não tem problema. Amarrar a ladinho no rabo do gato, não tem problema. Eu acho que é legal porque a criação com apego ela vai, como se ela fosse acompanhando o crescimento dos nossos filhos, né? Então, boa parte da criação com apego ela trata dos nossos filhos enquanto bebês, ou foca bastante na questão dos bebês, porque de fato, naquele período ali de 0 a 3 anos, é a parte mais importante que o bebê vive, que vai levar isso para o resto da vida e até para as relações adultas com outros adultos. Então, por isso que a gente foca muito nisso. Isso, exatamente. Então, e aí a gente vem e fala de disciplina positiva, que é justamente o que ajuda a gente, é o que começa a ganhar mais importância nas nossas vidas com o passar do tempo com os nossos filhos, né? Tipo, disciplina positiva, para quem tem um filho de 6 meses, 1 ano, não é tão relevante assim, porque você não precisa se preocupar com as questões que a disciplina positiva envolve. Mas quando a criança começa a crescer e tem 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, ela passa a ter uma importância fundamental, porque é ela que vai balizar a gente na maneira como a gente vai educar os nossos filhos, né? E é aquilo que a gente estava brincando, não é uma questão de criar com permissividade, tampouco criar com autoridade, né? É a gente achar o meio termo e, e, e saber que a gente precisa sempre trabalhar nesse equilíbrio, né? De não ir muito para lá, nem muito para cá. E aí tem a comparação que eu acho muito válida, que é de ser firme e gentil. Quando a gente fala em ser firme e gentil, a gente está ali no meio das duas coisas, né? Se você é 100% firme, você é autoritário. Se você é 100% gentil, você é permissivo. E a gentileza, ela justamente vem para a gente olhar e respeitar as necessidades dos nossos filhos. E a firmeza, ela vem para a gente olhar e respeitar a necessidade de quem está envolvido e do contexto que você está inserido. Então, no mundo perfeito, todo mundo teria suas necessidades envolvidas, necessidades atendidas. E
Mas de uma maneira mais prática, quando a gente fala em disciplina positiva, a gente fala em não punir, não bater, não castigar, mas também não oferecer recompensas, não oferecer permutas por comportamento, porque o que a gente está tentando buscar aqui é mostrar para os nossos. É, então, ó, filho, deixa eu pensar aqui um exemplo. Ó, arruma os seus brinquedos no quarto que se você arrumar, você vai ganhar um pirulito, sabe? Esse é o tipo de exemplo que a gente tem que parar e pensar assim, poxa, com que tipo de adulto nós queremos que nossos filhos se tornem? A gente quer que eles sejam adultos que vão estar movendo suas ações basicamente pelo que eles podem receber em troca, ou pelo que eles podem ser punidos se eles não fizerem? Não é esse o caminho. A gente quer que eles, obviamente, sejam adultos que tenham capacidade de decidir o que eles vão fazer baseado nos valores que eles têm internamente. Então, como é que a gente quer que eles façam isso quando se tornam adultos, mas toda a infância a gente ensina justamente o contrário, sabe? Então, é uma das grandes reflexões. Tem que ter muito pulso firme para a gente conseguir, né, essa questão da disciplina positiva, né? Porque Sim. é mais fácil você bater, né? É mais fácil você colocar no castigo, no cantinho da disciplina, é mais prático, né? E que você ir lá ensinar e explicar, né? Eu acho que eu acho que de certa maneira é mais fácil, se você parar para pensar assim, mas eu acho que o que mais faz com que essas coisas sejam populares é que elas são eficazes a curto prazo, sabe? Tipo, imediatamente. Então, se você pensa que a criança tem um comportamento, um mau comportamento, que aquilo é um problema a ser resolvido, e você usa um castigo, ou você faz uma ameaça, ou você grita, ou você bate, aquilo ali vai servir para interromper aquele comportamento imediatamente, sabe? A criança que vai meter, sei lá, vai puxar o rabo do gato. Se você der um grito ou der um tapa nele, você vai interromper aquele comportamento, mas isso a longo prazo não vai funcionar, porque e isso a gente vê tipo com todos os pais e mães que a gente conhece que são adeptos a esse tipo de disciplina, que eles sempre reclamam que tipo, meu filho é impossível, eu botava de castigo e agora quando eu mando ele pro castigo, ele manda rindo na minha cara. Ele vai pro castigo me desafiando, ele debocha de mim. E aí eu tenho que aumentar o tempo que ele fica de castigo, mas não faz mais efeito nenhum. Ou então, aí agora eu tenho que dizer que ele não vai mais poder assistir desenho na TV. Então, e eu acho que esse que é o grande ciclo vicioso, porque a gente começa a entrar numa loucura de achar que o problema está em que a gente não está sendo maldoso o suficiente e a gente esquece que a gente tem que questionar toda a sistemática de punição, que na verdade não é porque a gente está sendo ruim, não está sendo ruim o suficiente, sim porque a gente não está mostrando para ele o que ele tem que fazer de verdade. Tem que explicar certinho, né? E o último princípio, qual que é? Tá, o último princípio ele fala, ele volta para lembrar a gente de que a família ela é um sistema complexo que precisa ser levado em consideração, não só o bebê. É o mantendo o equilíbrio pessoal e familiar. Esse é o nome do princípio. Então, ele vem no finalzinho porque justamente a ideia de fazer com que a gente pense assim, olha, não é tudo sobre as crianças, não é sempre só sobre as crianças. Se a gente fala de bebês pequenos, já tem 1 ano de idade, 2 anos, a gente sabe que eles têm demandas urgentes e bastante intensas que precisam ser atendidas. Mas isso não significa que a vida sempre será em função das crianças né, tipo, numa sociedade numa família perfeita, todos os integrantes da família teriam sempre as suas necessidades atendidas. Ok, isso não é possível na vida real, mas é uma coisa que sempre traz a gente para lembrar que, olha, não é só sempre a criança, então vamos pensar pra gente. Pai, existe uma mãe também, existe os irmãos. Exatamente. E os avós e outras pessoas nessa parte familiar, né? Exatamente. Então, a gente não tem. Tem uma passagem muito legal, que eu acho que é do próprio livro, que
Acho que é o próprio livro do William Sears, que é a primeira pessoa que criou esse termo, né, attachment parenting, que virou criação com apego. Ele fala assim, a gente precisa recarregar a nossa reserva emocional. A gente não tem como oferecer aquilo que a gente não tem mais. Então, tipo, se você já está esgotado emocionalmente, você não tem como mais oferecer nada para o seu filho. Então, é importante a gente olhar para a gente, é importante a gente cuidar da gente, para que a gente possa conseguir cuidar do outro. É importante essa questão, porque às vezes você é mãe e você não consegue. Até os 2 anos tudo bem, mas depois disso você não consegue mais fazer alguma coisa pra você. Sei lá, às vezes as mulheres falam, eu quero ir numa academia, alguma coisa, não consegue, né? E é importante a mãe ter um tempo de mulher, o pai ter um tempo de ser com os amigos, alguma coisa, né? Isso é bem legal. O homem e a mulher tem um tempo de casal também, né? Sim, fundamental. Porque senão a coisa toda começa a ruir e aí as pessoas começam a dizer que a culpa é do filho que estragou o casamento. Porque o filho dorme na cama, aquele negócio. Entendeu? Então é importante olhar para isso também. E na verdade, para mim, de todos os princípios, esse é o mais difícil, né? É a gente olhar para a gente e saber que a gente também tem necessidades. Muito obrigada pela sua entrevista, Thiago. Tá? Muito obrigada. Espero que a gente possa conversar novamente, outras vezes, aqui no programa Instinto Materno, tá certo? Com certeza. Muito obrigado, Aline, pelo convite. Foi um prazerzão estar aqui com vocês falando sobre uma coisa que eu amo falar. Então, contem comigo sempre que precisarem. A promoção de verão da loja Tutulelê continua. Agora vamos mostrar os modelos de menininha. Esse modelo aqui, ele era de R$180, ele está saindo por R$102, é um conjunto, né, bem legal. Também dá pra, como é um conjunto, dá para usar separado os shorts com uma outra blusinha, dá para usar a blusinha separado com outros shorts. Meia estação dá para usar a blusinha separado com uma calça jeans, né, uma opção bem legal. Esse bodyzinho aqui, ele é de linha, né? Ele é a coisa mais lindinha do mundo, é um macaquinho. Ele está saindo por R$40,30. Uma opção bem legal para você dar de presente também para as mãezinhas que vão ter bebê agora, novembro, dezembro, porque ele é meia estação, mas também só jogar um casaquinho por cima para ser meia estação e ele também pode ser usado no verão. E esse conjuntinho aqui da Tutulelê também é uma gracinha. Ele era de R$103, está saindo por R$51. Conjunto é bem legal usar em menina, porque você pode usar a blusa separado dos shorts, pode usar os shorts com outra blusinha e a blusa com uma calça. Lembrando que a loja Tutulelê fica aberta todos os dias até às 6h30 e aos sábados até às 5 da tarde. E o endereço é na rua Riachuelo 1815, entre a Paraná e a Brasil. Tutulelê, fazendo de cada gesto um toque de carinho. Eu quero agradecer infinitamente ao Thiago, do blog Paizinho Vírgula, por ter nos concedido essa entrevista tão especial. Esses e outros assuntos relacionados à criação com apego, você encontra maiores informações no blog dele, paizinhovirgula.com, ou no Facebook dele, facebook.com/paizinhovirgula. Aproveitem e curtam o nosso Facebook, facebook.com/Programa Instinto Materno. E fiquem ligados na programação da TV Medicina e Saúde, Mais Que Uma TV, um canal de saúde para você. Até mais! O Instinto Materno foi um oferecimento de Espaço São Rafael. Lá você encontra reprogramação biológica, renascimento, microfisioterapia, reiki, osteopatia e tisna.